28 de janeiro de 1986, 11h30 da manhã. O ônibus espacial Challenger estava preparado para sua 10ª missão. Desde o lançamento do ônibus espacial Columbia em 1981, a nave estava confiante dos seus lançamentos. E essa missão era especialmente simbólica. O primeiro astronauta asiático norte-americano Ellison Onizuka visitaria o espaço, e a professora civil Krista McAuliffe daria aulas, então isso traria um forte apelo público e educacional. 73 segundos após o lançamento, aconteceu uma catástrofe. The shuttle mission will launch. My God. There's been an explosion. Velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. This is not standard. This is not something that is planned, of course. O que aconteceu com o Challenger? Imagino que a primeira pergunta que surge na cabeça de alguém quando se depara com essa cena chocante era possível evitar esse tipo de acidente? Wesley aqui, e hoje vamos falar sobre o acidente do ônibus espacial Challenger. Vamos do começo. O lançamento do primeiro ônibus espacial, Columbia, aconteceu em 1981. Se você quiser, pode assistir o vídeo que fizemos sobre ele para seguir a ordem cronológica e entender como funcionava o sistema dos ônibus espaciais. O sucesso do Columbia foi tratado como um trunfo e um símbolo de liderança. O presidente americano atual era Ronald Reagan, e o governo passou a tratar o programa como uma espécie de sistema de transporte espacial, algo que deveria ser frequente, confiável e quase rotineiro. As promessas comuns da época eram de até 24 lançamentos por ano, redução de custos por reutilização e uso comercial e militar intenso. A teoria é linda, mas a realidade é completamente diferente. Ir para o espaço, de qualquer maneira que seja até hoje, exige um alto investimento financeiro e tempo para que os lançamentos sejam seguros. Mas a NASA estava sendo pressionada a melhorar seus resultados logo, já que o custo de cada lançamento era muito alto. No início do projeto, cada lançamento custava cerca de 200 milhões de dólares, enquanto a estimativa inicial era de cerca de 20 milhões por voo. Em valores atuais, isso custaria quase 1,5 bilhões de dólares. Esse custo tinha motivos. Depois dos voos, cada nave precisava ser completamente desmontada para inspeção peça por peça. Os motores exigiam uma revisão intensiva, envolvendo milhares de engenheiros e técnicos no processo. Porque quando você para pensar, não existe pit stop no espaço. Uma comparação interessante é saber que foguetes modernos como o Falcon 9 da SpaceX hoje custam cerca de 75 milhões de dólares. Claro que é uma comparação um pouco injusta. Mas se a ideia era baratear, caminhões espaciais com certeza não eram a melhor ideia, principalmente com a tecnologia que tinham na época. Voltando ao Challenger, sua primeira missão aconteceu em 4 de abril de 1983, e em 30 de outubro de 1985 ele estava realizando sua 9ª missão. Em cerca de 2 anos e meio, ele realizou 9 missões. Para a época, em um projeto que ainda era experimental, eles estavam pisando um pouco no acelerador. E isso é bem intrigante. O ser humano, quando está cansado ou sob pressão, pelo menos a maioria, perde a atenção justamente quando ele é mais necessário. E foi isso que aconteceu. A partir do 9º voo, a equipe tinha cerca de 90 dias para realizar a manutenção do Challenger para o próximo voo, que aconteceria no final de janeiro de 1986. Com a ideia de que o ônibus espacial já era um transporte altamente confiável, um erro banal culminou no acidente do início desse vídeo. O sistema usava 2 foguetes sólidos, que eram as partes reutilizáveis, e eles eram montados em partes. Cada junção tinha anéis de vedação que impediam os gases quentes dentro do foguete de escapar. Durante a ignição, a carcaça do foguete chegava até cerca de 3.000 graus Celsius. Isso deformava rapidamente os anéis de vedação, completando a junta do foguete. Na manhã do lançamento, a temperatura estava um pouco abaixo de 0 graus Celsius, e a borracha a baixas temperaturas perde a capacidade de deformação rápida. Então imagine a situação. Enquanto estava no céu, um jato de gás super quente foi lançado pela junção que conectava as partes do foguete sólido. Rapidamente, essa abertura aumentou e o jato de chama lateral atingiu justamente o tanque externo de hidrogênio. O hidrogênio é extremamente inflamável e assim o tanque se rompeu.
7 vidas foram perdidas por um erro que era completamente evitável. Claro que teve a questão da temperatura do dia, mas o principal motivo foi a pressa. Eles normalizaram algo que na verdade era bem perigoso. Naquele momento nós estávamos no limite do que a engenharia aeroespacial era capaz. Depois desse acidente, tudo foi revisto. O programa espacial ficou parado durante 3 anos e a maneira de trabalhar da NASA mudou completamente. Foi o suficiente por um tempo, mas esse não foi o último acidente. Em fevereiro de 2003, um desastre aconteceu com o Columbia durante a reentrada na atmosfera, e isso mudou a forma com que o mundo via os ônibus espaciais. Esse vídeo fica como uma minha homenagem aos astronautas perdidos e uma forma de lembrança para que esse tipo de erro seja evitado. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe sugestões nos comentários, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo e para mais curiosidades como essa, acompanhe Física em Vita.